Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Volto para falar de futebol, como vocês já estão vendo aqui na imagem. Mas vocês também já sabem que antes de começar o vídeo, peço para você vir aqui deixar seu like, sua inscrição, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente aqui o que você achou do vídeo, ao final dele, é claro. Peço para você mandar para seus amigos, compartilhar, que isso tem ajudado demais o canal. O like também ajuda muito, o comentário. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos que a gente tem feito. Alguns como esse, né, de hoje e o do Chelsea. São vídeos diferentes, que eu tento trazer algo diferente. E é isso, a gente tem crescido, como vocês estão vendo. Fico muito feliz com tudo isso. Espero que a gente cresça ainda mais e que vocês continuem gostando do conteúdo, que é o principal. Tá bom? Bora pro vídeo. Esse é o segundo vídeo do nosso quadro Papo Torcedor, dessa vez para falar sobre os Nerazzurri, mais especificadamente sobre a Inter de Milão, e eu tô com um convidado também especial aqui, o Murilo Azevedo, que é jornalista, um cara que eu conheci da faculdade, e engraçado que lá a gente não se falava tanto por sermos de turmas diferentes, mas é um cara muito gente boa, que conhece bastante de Inter de Milão. Mas eu vou deixar ele se apresentar melhor aqui para vocês. É com vocês aí, Murilo Azevedo. Fala, meu amigo. É um prazer poder estar aqui participando desse vídeo, poder estar contribuindo de alguma forma, fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, que é dar pitaco, né, sobre opinião sobre futebol. E hoje eu estou aqui, né, com a missão, decidi aceitar a missão de falar um pouquinho sobre a Internazionale, né, Inter de Milão, que é um time aí que eu torço, né, na Europa, na Itália. Ali eu acho que desde 2010, mais ou menos, desde daquela final no Santiago Bernabéu contra o Bayern de Munique, na final da Champions, com 2 gols do Milito. A partir daquele momento eu passei a gostar um pouco do time, né, no mínimo simpatizar. E sem dúvida alguma é o meu time favorito na Itália e tento acompanhar desde sempre. Como o Murilo falou aí, ele é um cara que também torce para a Inter, assim como eu. Começou a torcer pela Inter num momento muito bom. E assim, bem legal, né? A gente vê que os títulos são importantes para cativar os torcedores. Primeiro, como vocês já podem ter percebido, o vídeo vai ser um pouco diferente do que foi com o Rodrigo, que a gente falou sobre o Chelsea. Inclusive, se você não assistiu ainda o vídeo, vou deixar aqui no card. Só você clicar depois desse vídeo, óbvio, e você assiste aqui, que também ficou muito legal, com um trabalho muito bom com o Rodrigo Rodrigues. Falando um pouco da Inter, e esse vídeo vai ser diferente, que eu vou dialogando com o Murilo em algumas partes, então espero que vocês curtem também esse formato, que ficou diferente do que foi com o Rodrigo. A Inter, na temporada passada, de maneira geral, ela fez uma boa temporada, principalmente se compararmos com as outras últimas, né? E vamos começar falando da Série A. A Inter ficou em terceiro no italiano, e só terminou em terceiro porque a Juventus teve uma punição e acabou perdendo as posições. Então a Inter, em termos de pontos, terminou na 4ª posição, mas por isso acabou terminando na terceira, o que foi bom, né? Terminando na 4ª, obviamente não seria ruim, obviamente seria pior do que em terceiro, mas não foi ruim. A equipe na Série A foi um pouco diferente do que na temporada. Ela não foi regular, né? Ela oscilou demais nos jogos, nos grandes jogos. Fez bons jogos contra o Milan, alguns clássicos bons, mas perdeu alguns jogos mais fáceis em casa, por o Bolonha, para o Sassuolo, que tem uma boa equipe, mas é um time inferior, né? Então, dentro da Série A, o time teve vários problemas, e até em relação a jogos, né? Acho que um pouco da concentração e tudo mais, mas de maneira geral foi muito bom, principalmente se a gente comparar com os anos anteriores. Na Champions League que a coisa é difícil, né? Que a coisa muda de figura assim de maneira bem significativa. Obviamente a Inter não era favorita, longe disso, e ainda pegou um grupo muito difícil com o Bayern, com o Barcelona, mesmo assim conseguiu passou bem. E foi se fortalecendo, foi passando de pouco a pouco, pegou o Porto e Benfica, as oitavas e quartas, depois pegou o Milan, um grande clássico, e foi muito melhor que o Milan. Teve uma final equilibrada, mas acabou perdendo nos detalhes e acabou perdendo o título.
mas foi muito boa, uma temporada na Champions muito legal para um time que tinha dificuldade de passar de fase de grupos, acabou ficando na vice-colocação. Na Copa Itália também a Inter foi muito bem, venceu ambas. A Copa Itália venceu contra a Fiorentina pelo placar de 2-1 e na Supercopa da Itália venceu o Milan por 3-0. Aí não tem nem o que dizer, o que mostra, né, que a Inter está muito bem no cenário nacional e é de se manter assim para crescer mais na Champions. Um pouco das contratações da Inter até aqui. Primeiro falar das saídas, que foram bastantes. O Onaná saiu, o Piemonte saiu, Brozovic, Skriniar, Gagliardini, Dzeko, D'Ambrosio, Handanovic deixou a Inter após 11 anos, o Lukaku terminou o empréstimo e não vai renovar, o Gosens também está saindo agora. E falar um pouco de quem chegou, ou jogadores que estavam emprestados e foram adquiridos, né? O Asllani é um desses, estava emprestado e foi adquirido. O Biasek veio para a Inter de Milão, zagueiro. O Fratesi, que chegou para o lugar principalmente do Brozovic, também chegou do Sassuolo. Chegou por 6 milhões de empréstimo e depois vai ter a obrigação de compra por 27 milhões. O Ian Sommer, goleiro, chegou para o lugar do Handanovic e do Onaná. O Acerbi, que era emprestado, que era emprestado e foi adquirido. Marcos Thuram, o Quadrado, Di Gennaro, o Eudero, que é goleiro. Arnautovic, um centroavante que já foi da Inter e voltou. Carlos Augusto, lateral, pelo empréstimo, depois com opção de compra. O Sensi, que é um cara que volta de empréstimo. E o Esposito, que é um atacante que a Inter deposita certa confiança, e eu também, para falar a verdade. Na minha opinião, com essas mudanças, com essas entradas e saídas, a Inter não muda de patamar, ela continua basicamente no mesmo nível, se é que ainda não piora um pouco, o que me deixa, de certa forma, frustrado, mas eu também imaginava que seria isso. A Inter não é um time que gasta muito, não tem sido assim ao longo dos anos, e eu vou deixar o Murilo falar também um pouco do que ele acha dessas contratações, do que esperar para a Inter, mas o mercado foi o que eu imaginava. Até a gente conseguiu boas peças, como o Sommer, mas também tivemos saídas importantes como o Brozovic, o Lukaku, que apesar de não ter feito uma temporada passada boa, é um cara que vai fazer falta, e do jeito que saiu, muito complicado, mas daqui a pouco eu volto para falar disso. Mas vou deixar um pouco o Murilo falar o que ele achou e o que ele projeta para o que pode ser essa temporada. Nesse balanço, de contratação de chegadas e saídas, eu pelo menos vejo que não vai alternar tanto a questão da qualidade do material humano que o Inzaghi vai ter para trabalhar essa temporada. São bons jogadores, que saídas são algumas perdas importantes, mas você tem reposições à altura. Eu não vejo nenhum cara aí que está chegando que vai ser diferencial, e nenhuma perca, nenhuma saída de jogador agora também vai ser algo tão negativo, porque foi como eu citei no gol, você perde o Onana e traz o Sommer, Então, assim, eu preferi o Onana particularmente, que é um cara que já estava consolidado, mas o Sommer é um cara que está mais ou menos ali no mesmo nível. Então, acho que foi isso que faltou para a Inter, porque você sai de um vice-campeonato europeu e a manutenção do elenco é importante, mas também é importante que você tente subir, aumentar esse patamar. E não foi isso que eu vi nessa janela de transferência da Inter, pelo menos até aqui, Pode ser que surja mais para frente alguma grande contratação, eu espero, Mas a princípio, não. Eu acho que a Inter vai chegar forte nas competições domésticas, como se diz. Campeonato italiano, na Copa da Itália. Eu acho que a Inter sempre vai ser favorito, a menos que tenha um grande time aí fora da curva, como foi a Napoli, na italiana, que ninguém esperava. Mas fora isso, eu acho que vai competir de igual para igual ali contra as camisas fortíssimas também da Itália, que é o Milan, o próprio Napoli, a Roma, que também é um clube tradicional, a Juventus, que há algumas temporadas já está, perdeu esse protagonismo, mas é um time ainda bagunçado, mas tentando se reencontrar. É uma camisa tradicional, também tem que respeitar a Juventus. Então, vai estar ali no pelotão da frente, vai estar ali no pelotão dos favoritos. Eu acho que vai ali, com certeza, brigar por algum título
dentro da Itália, né? Já na Europa, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Novidade para ninguém. Porque você compete com grandes times de toda a Europa. Aí eu me preocupo mais, eu não sei se vai dar a mesma sorte, né? Que deu na temporada passada, né? De estar chegando até a final. Mas que ao menos o trabalho do Inzaghi continue, né? A gente sabe que o planejamento é importantíssimo para o futebol. Para qualquer área da sua vida é importante você ter um planejamento a longo prazo. No futebol não é diferente. E que pelo menos isso se mantenha na Inter, né? Acho que precisa ainda de algumas contratações pontuais, né? Alguns grandes jogadores, né? Você olha para esse elenco, não tem nenhum grande jogador, nenhuma grande estrela. Não que você precise disso para ser campeão, mas faz total diferença. Então, é isso. Essa é a minha expectativa na Inter para 2023, 2024. Tomara que surpreenda, né? Como foi no último ano. Tomara que chegue longe, principalmente na Liga dos Campeões. E que conquiste, né, um título, como foi na temporada passada, a Copa da Itália, né? Que se der para ganhar um campeonato italiano, tá bom também, tá ótimo. Vou estar torcendo muito daqui para a Inter, né? Que possa continuar recuperando, né, cada vez mais o espaço na Itália e que volte a ser aquele gigante italiano, aquele gigante europeu que todos temeram algum dia. Então é isso, um abraço, Gabriel, foi um prazer estar aqui participando desse vídeo, desse canal. Espero estar aqui outras vezes para estar falando de outros temas também. E desejo muito boa sorte a você nesse trabalho, nesse canal que tem crescido e que continue crescendo cada vez mais. É isso, valeu, obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Então sim, a Inter teve boas movimentações no mercado, o elenco não fica mais forte, mas também posso dizer que ele não fica tão mais fraco assim, continua um elenco que dá para brigar, principalmente no Nacional, né, como o Murilo bem disse, é um time que pode sim brigar pelo título da Série A, pode sim conseguir as Copas Nacionais de novo, mas a gente sabe que o grande mérito do que vai ser a temporada vai ser correr atrás da Champions League, que não vejo desde 2009, 2010, e é o que a Inter tem buscado. Assim, eu acho que, diferente da temporada passada, que muita gente não acreditava, acho que essa temporada já chega com uma expectativa um pouco maior. Isso pode ser bom ou ruim, né? Claro, vai depender de como vou voltar aqui no final do ano para falar de como foi, mas a gente espera que a Inter possa brigar mais pela Champions, conseguir ser mais enfático. É claro que chegou à final, né? Mas deu até sorte no sorteio. Claro que teve competência para passar, mas a gente sabe, se fosse o lado do Manchester City, com certeza a Inter não chegaria à final. Então, acho que se fortalecer ainda mais, brigar mais pela Série A. A gente tem boas entradas, como o Fratesi, um cara que eu tô doido para ver. O próprio Marcos Thuram, um cara que eu tenho muitas dúvidas, porque não é um centroavante, é um cara que jogou muito pelo lado na carreira, e a gente precisa realmente de um homem-gol, junto com o Lautaro Martins, que é outro que vai precisar se provar. Vamos ver se ele vai dar esse salto a mais na carreira. E é isso, terceiro ano de trabalho do Inzaghi, dar esse salto de qualidade para ganhar um título de maior expressão. Até porque tem o Antônio Conte desempregado, se ele demole, o Conte volta. A gente espera que seja uma ótima temporada para a Inter, a gente torce para que isso aconteça. Muito obrigado, Murilo, por ter participado. Eu que agradeço aí você ter ajudado muito aqui no canal, como o Rodrigo. E eu fico muito feliz da gente estar fazendo esse bate-bola aqui, muito mesmo. Tem sido muito bacana, conteúdo diferente para o pessoal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu volto ainda nessa semana para trazer outro time aqui imenso da Europa. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E comenta aqui o que você achou do vídeo. Dê os parabéns para Murilo, que foi muito bem. E é isso. Tamo junto.